Olá pessoal, Pai Anderson aqui. Acabei de fazer um jogo agora e gostaria de conversar, ter um bate-papo com vocês falando sobre assentamento de Exu, porque diversas perguntas giram em torno desse tema, assentamento de Exu. Aí o que eu fiz? Eu separei uma lista de assuntos que são mais perguntados e vou trazer aqui um ponto de vista para a gente ter um bate-papo, tá bom? E começando já, a gente já fala assim, o que é o assentamento? O assentamento, ele nada mais é do que uma estrutura, uma tecnologia física, material para servir de morada para o Exu. Eu já vou falar que o Exu não fica preso ali, tá? Mas hoje o Exu ele se manifesta na matéria através do seu médium. Ele vem, incorpora no médium e ali ele manifesta na matéria. Quando você faz um assentamento, você está dando um corpo material para que seu Exu tenha ali um corpo, um físico, para que você possa alimentar, colocar as coisas ali, oferendas e tudo mais. Então, ele é isso. E é importante diferenciar, por exemplo, o assentamento da firmeza, da oferenda, porque enquanto esses dois, firmeza, oferenda, eles têm uma espécie de um caráter mais transitório, tem um tempo útil de vida, o assentamento ele é feito para durar. Inclusive a ideia é que o assentamento fique com você até o final da sua vida, né? É, vamos ao próximo. Todo mundo precisa de um assentamento? Não, nem todo mundo precisa de um assentamento. Porém, é muito bom ter um assentamento. É importante separar o que é necessidade, tem pessoas que precisam de fato, e o que é vontade, tem pessoas que têm vontade. E ele serve para as duas pessoas, tá? Tanto alguém que tem uma função espiritual e precisa ter um assentamento, quanto pessoas que não, que às vezes não tem nem tempo de frequentar oh meu Deus, frequentar um terreiro, mas gostaria de ter o seu Exu assentado para ter essa conexão ancestral. Então, quem todo mundo precisa? Não, mas é muito bom ter um assentamento. Aí vem a próxima pergunta, né? Que essa aqui, quem pode ter um assentamento? Já falei, qualquer pessoa pode ter um assentamento. Às vezes você é um profissional, não tem tempo de estar dentro de um terreiro ali fazendo os trabalhos, mas você quer ter o seu ancestral assentado para que você possa, por exemplo, ter uma vida melhor, ter oportunidades cada vez melhores no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida. Então você tem um assentamento e você não está vinculado a nenhum terreiro. A outra opção seria os filhos da casa, um filho de terreiro, sim, é bom um filho de terreiro. Depois de uma jornada dentro da espiritualidade, ter o próprio assentamento. Dirigente, esses nem precisa dizer nada, né? Esses precisam de fato ter um assentamento. Quem determina que chegou a hora de assentar? Então, sim, a própria pessoa, você, por exemplo, um filho de terreiro, você já tem um período, uma jornada espiritual. Então, você pode chegar assim, agora eu quero ter uma conexão maior com o meu ancestral. Essa seria a primeira opção. Segunda opção, uma entidade, a sua própria entidade pode baixar e falar, olha filho, eu quero meu assentamento. Ou uma entidade do dirigente, a entidade de outro médico que você confie, que te atende, te cuida de você. Então pode dizer, olha, está na hora de você assentar o seu Exu para que ele possa abrir seus caminhos. Outra opção é tradição da casa. Tradição da casa é muito comum, tá? Assim, tem escolas espirituais onde você inicia e já tem toda uma jornada espiritual traçada. Então, em um ano, em determinado tempo, você faz um batizado, uma apresentação, depois você faz
uma pactuação e depois você faz um assentamento. Então a própria tradição da casa já direciona quando chega o momento de você fazer o assentamento. Beleza? Vamos continuar aqui. Quem determina é o próximo. Quando é indicado fazer o assentamento? Isso aí meio que já foi respondido anteriormente, né? Mas dando profundidade nesse assunto. Quando você sentir uma necessidade, tá? Quando você quiser de fato, mais para frente a gente vai falar e tem uma pergunta bem específica que é importante cada um de vocês responder. Mas quando você sentir que você está pronto para assumir um compromisso mais sério com o seu ancestral. O que pode compor um assentamento? Essa aí é o que mais todo mundo pergunta. O que vai no assentamento? O assentamento está certo? O assentamento está errado? Está faltando alguma coisa? Todo mundo sempre fala isso. É óbvio que eu não vou passar aqui uma receita de assentamento, a receita de assentamento do Luz de Aruana. Não vou fazer isso, até porque não existe uma receita. O que existe é o seguinte: existe uma questão básica que tem que ter nos assentamentos e mais as especificidades da entidade. Então, o que seria esse básico? O básico seria você ter os 3 reinos: mineral, vegetal e animal, e os 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Se você juntar esses 3 reinos e esses 4 elementos, ali você tem o 7, o setenário, que compõe a base do assentamento. Depois disso, vem a questão específica de cada entidade, e aí é só com o oráculo, com o búzio, que você vai perguntando ali para a entidade se ela quer isso, se ela quer aquilo e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui que é bem típico de assentamento, né? Digamos que você coloque no assentamento Terra da Encruzilhada. Você colocando Terra da Encruzilhada, você cumpriu o quesito elemento terra, porque tem terra ali. Porém, a sua entidade, situação hipotética, tá? Porém, a sua entidade, ela trabalha com terras de 7 reinos. Então, você vai pegar encruzilhada, mas aí você vai pegar mata, você vai pegar cemitério, você vai pegar hospital, comércio, e aí compõe os 7 reinos para atender a entidade. Beleza? Ficou claro assim? Qualquer coisa vocês coloquem aí nos comentários que eu vou respondendo as dúvidas que forem surgindo. Exu mora no assentamento? Essa também é clássica. E é muito porque a gente acaba falando, aqui Exu faz a sua morada, né? Então, esse fato de Exu faz a morada, a gente acaba associando que ali Exu tá ali. E Exu não tá preso ali não, tá? Ele ali é como se fosse, ali é um ponto de força do Exu. O Exu tá no vento, tá por aí, mas ali é um ponto de força desse Exu. Ali é uma ancoragem. Ali é um local onde ele vai responder rapidamente se você chamar ele no búzio, não necessariamente precisando incorporar. Então, como é um ponto de força, você chama ele, rapidamente ele está ali te respondendo. Mas não quer dizer que ele está preso ali, que ele vai ficar ali direto. Cuidados com o assentamento. Então, eu já falei anteriormente e vou repetir. O assentamento, ele é um compromisso. Você firma um compromisso com o seu ancestral. E esse compromisso exige da sua parte manutenção, alimentação, uma certa periodicidade. Então, não adianta você, por exemplo, fazer um assentamento e abandonar ele lá, ou alimentar ele só a cada 6 meses e depois nunca mais ver. Sei lá, janeiro e junho eu alimento. Aí você só vai pensar no seu assentamento em janeiro e junho? Não, aí não pode,
porque aquilo é um vínculo, é um compromisso, é um relacionamento de longo prazo. Alimentação, formas de alimentar um assentamento. O mais comum, que todo mundo conhece, é a amenga, o corte, né, em cima do assentamento. Esse é o mais comum, mas existem diversos outros elementos que você pode colocar ali. Você pode botar cachaça, dendê, mel, enxofre, fogo. Tem muito Exu de fogo, Exu brasa, Exu pinga-fogo, que além do momento da montagem do assentamento leva fogo, mas também, periodicamente, ele pede que vá fogo no assentamento. Mas o mais importante é você não abandonar ele, não abandonar o assentamento. Tenha sempre uma conexão, esteja sempre conversando com seu ancestral, pedindo orientações, pedindo direcionamento, zelando por aquilo ali que é a morada, para usar o termo de terreiro, que é a morada de Exu. O que muda depois que Exu é assentado? Então, eu já falei, vou repetir. O que muda é essa responsabilidade, esse vínculo, é esse compromisso que você cria com o seu ancestral. E assim, é importante também salientar, não é porque você fez um assentamento que automaticamente você vai ter riqueza, poder. Não, tem nada a ver com isso, não. A gente pode fazer um paralelo assim, o Exu que você está assentando ali, ele é um ancestral, ele é um antepassado seu. Pensa num espírito que viveu aqui, nessa terra, há muito tempo atrás, e agora, tipo 7, 10 gerações depois, ele está vindo para auxiliar os descendentes. Assim como nós. Quem sabe se daqui a 10 gerações, nós aqui, eu, você que está aí do outro lado, não estaremos voltando como uma entidade para ajudar os nossos descendentes. Então, eu não estou trazendo um demônio, não. É alguém aqui que viveu aqui, passou pelas dificuldades de uma vida humana, que entende como funciona, ou pelo menos entende na experiência, né, como funciona essa vida nossa, e vem para nos auxiliar. Ele pode abrir o seu caminho? Pode, mas ele não vai ser uma certeza de que você vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar famoso e ter muito poder. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Digamos que você, deixa eu pensar numa profissão aqui. Digamos que você é um vendedor de carro. Vendedor de carro. Só que você é um vendedor de carro que vende em feirão de automóveis. 500 vendedores se espatifando, se estapeando por cada comprador em potencial que entra. Aí o teu Exu assentado, ele pode vir e colocar você, por exemplo, para trabalhar com um segmento premium, carros de luxo ou com frotas. Você percebe? Você continua um vendedor de carro, porém, Exu abriu uma porta para que você trabalhe num segmento melhor, com uma possibilidade de renda melhor, com um destaque social melhor. Ele não te transformou em outra coisa, ele aproveitou aquilo que já era seu e melhorou para você. O que eu vejo, e é muito comum aí, o que aparece por aí, são pessoas querendo fazer assentamento para se posicionarem como quimbandeiros, e depois virar vendedor de assentamento, né? Se tiver no caminho da pessoa se tornar um sacerdote, um dirigente, e realmente a prática que ele veio executar nesta vida for direcionar espiritualmente as pessoas, perfeito, ele vai ser muito bem sucedido fazendo assentamento para as pessoas. Mas se não for, é uma perda de tempo. Mais uma vez, isso aqui é a minha opinião pessoal, tá? A opinião do Pai Anderson, não é uma regra geral que as pessoas devem seguir, ou vocês têm todo o direito aí do outro lado de discordar do meu ponto de vista. Erros comuns. Esse aqui eu vejo hoje mesmo eu vi.
Esses eu até anotei, porque acontece muito. Ó, fazer por vaidade. Ah, eu fiz o assentamento porque eu quero ter o meu Exu assentado. Mostrar graduação espiritual. O que seria esse mostrar graduação espiritual? Olha, eu tenho 7 Exus assentados. Eu tenho 10 Exus assentados. Recentemente eu atendi uma pessoa que me chamou, né, para poder desfazer uma quantidade de assentamentos. Então, assim, ter muito Exu assentado vai custar dinheiro e tempo seu. Às vezes, o que você precisa é de um único Exu. Um Exu só assentado, ele é capaz de revolucionar a sua vida. Então, não precisa de quantidade, precisa de um Exu bem assentado e bem cuidado. E tenha certeza que esse ancestral vai trabalhar na sua vida. Aí copiar os assentamentos dos outros, comprar assentamento pronto, pelo amor de Deus, não faça isso. E fazer por conta própria. Fazer por conta própria, eu coloquei esse tópico aqui, por quê? Porque no passado, os antigos falavam uma coisa bem interessante, que era o seguinte: um espírito só nasce na frente de outro espírito. O que eles queriam dizer quando falavam isso? Eles estavam dizendo que precisava ter um outro Exu ali na hora daquela iniciação, daquele assentamento e daquela iniciação. Precisa ter um outro. Só que hoje as coisas mudaram, tem pessoas que fazem seu próprio assentamento e estão cultuando em casa. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, quando forem fazer o assentamento de vocês, que façam diante de um outro espírito, de outro sacerdote, de alguém que você confie, tá bom? Vamos mais tópicos? Tem mais tópicos aqui, gente. Tá acabando, ó, o vídeo já tá com 17 minutos. E se um dia não puder mais cuidar? Eu falei agora há pouco, né, que uma pessoa procurou a gente para desfazer alguns assentamentos. O que eu não aconselho, simplesmente jogar fora. Sabe por quê? Porque o assentamento, ele tem uma energia ali envolvida. E você não pode simplesmente criar uma coisa e depois descartar essa coisa. Aquilo ali precisa de um respeito, tá? Então, procure alguém da sua confiança, pode ser até a pessoa que fez o assentamento para você, ou se você não puder mais contactar ela, procure uma outra pessoa da sua confiança para que ele te direcione, ó, isso a gente vai fazer assim, isso a gente vai fazer assado. Não é incomum que os elementos que estão naquele assentamento possam ser doados. Nesses assentamentos que a gente desmontou recentemente, muitas coisas foram doadas. Então desmonta, depois faz um trabalho que eu diria assim de desmagnetizar, né, usando águas e terras dos reinos. Aí você desmagnetiza aquilo e aqueles elementos podem ser utilizados por outras pessoas sem problema nenhum. Tem situações, sim, é importante falar, tem situações específicas, tem situações onde o assentamento tem que ser colocado na natureza, ou no mar, ou na mata. Tem situações que outras coisas precisam ser enterradas, tem. Mas assim, como você vai saber disso? Não tem como, você tem que procurar alguém para te orientar o que fazer, perguntando no oráculo. E aí você faz certo e não traz demanda para a sua vida. Até mesmo porque, ainda dentro desse tópico de não poder cuidar, é muito importante você ter esse compromisso de saber se você pode cuidar e, se você não puder, saber como despachar. Porque o assentamento, ele tem uma função de atrair coisas boas para a sua vida, proteção, abertura de caminhos, conexão com a sua ancestralidade. Sendo que se o assentamento ficar abandonado, ou se ele for largado, ele fica negativado. O que é isso? Ele passa a ter um efeito contrário
do que ele deveria estar fazendo na sua vida. Então, assentamento é sério. Você precisa tratar ele com muita seriedade, com muita responsabilidade. Perfeito. Todas as dúvidas aqui que eu tinha, eu já respondi. E eu queria falar duas coisas para você. Primeiro, ter um assentamento não vai fazer de vocês uma pessoa mais poderosa. Não, isso é besteira. Vai fazer de vocês uma pessoa que está mais conectada com a sua ancestralidade, com os seus mais velhos, da sua linha ancestral. É isso que ele vai fazer com você. E sim, estar conectado pode mudar a vida de vocês. E segundo cadê? Isso. Antes de você perguntar se é a hora de fazer, é hora de você fazer um assentamento ou o que compõe um assentamento, a pergunta principal que vocês precisam fazer a si próprios é o seguinte: por que você precisa fazer um? Porque a resposta para isso é importante. Por que você precisa fazer um assentamento? Porque a resposta para essa pergunta, ela vai direcionar como esse assentamento vai ser feito e o que ele vai fazer na sua vida. Tá bom, gente? Bate-papo rápido aqui, só expondo o meu ponto de vista. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões também, podem deixar aí nos comentários e vamos trocando essa ideia. Um grande abraço!